18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6:02, começando pra você mais uma edição do 18 horas. Alô, Karine. Olá, Carlão, boa noite. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Legal, participe conosco do 18 horas, o nosso WhatsApp está aí à sua disposição, valendo a sua participação, 994887592. É isso aí, a gente quer saber o que você pensa, a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas e tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Mix. Começando 18 horas com os destaques do dia. Rio Negro está a pouco mais de 1 metro do recorde da seca histórica. Amazonas registra o segundo maior número de queimadas do Brasil. No domingo, Manaus registrou a temperatura mais quente do ano. Justiça suspende CPI dos contratos da Câmara Municipal de Manaus. Legal, 6:03, você no melhor mix do Brasil, começando mais uma edição do 18 horas com os destaques desta segunda-feira. 23 de setembro de 2024, no ar mais uma edição do 18 horas. Aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, abrimos o programa hoje com uma notícia preocupante, hein? O nível do Rio Negro baixou mais 19 centímetros de ontem para hoje, deixando agora as águas no Porto de Manaus em 14 metros e 49 centímetros. E estamos agora, Carlão, apenas 1 metro e 79 centímetros do recorde histórico de seca que foi registrado no ano passado, quando o rio atingiu a marca de 12 metros e 70 centímetros. E os impactos da seca vão além do nível dos rios. Somamos aí prejuízos ambientais, econômicos e sociais. E segundo os pescadores, por exemplo, Manaus pode sofrer uma grave escassez de peixes nos próximos meses, justamente por causa da seca severa que atinge todo o estado. Karine, essa situação coloca em risco não só o abastecimento alimentar, mas também a economia de várias comunidades que dependem da pesca para sobreviver. É um cenário crítico que se agrava aí a cada dia e as previsões não são otimistas. As autoridades precisam agir para minimizar os impactos dessa seca histórica que afeta diretamente a vida de milhares de amazonenses. Todo mundo, né, Carlão? De um jeito ou de outro, afeta a vida de todo mundo. Geral, né? Vamos saber mais detalhes com a repórter Nathalie Moraes, que conversa ao vivo agora aqui com a gente. Boa noite, Nathalie. Então, a situação que a gente tem noticiado aqui só piora a cada dia que passa. E o peixe realmente pode sumir das mesas aí dos amazonenses, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime e Carlão, segundo a Federação dos Pescadores aqui do Amazonas, toda essa situação da seca pode sim acabar causando aí uma escassez no pescado e como consequência de tudo isso, como algumas espécies podem até chegar a sumir, a gente vai sentir, é claro, toda essa consequência no bolso, Karime e Carlão, segundo a Federação dos Pescadores do Amazonas. Os impactos, inclusive, já são sentidos, principalmente de quem depende aí da venda do pescado. E aí, por conta dessa situação, hoje, a Federação do Pescado do Amazonas enviou um ofício ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, solicitando, então, Karime e Carlão, uma antecipação do auxílio do defeso. Esse documento enviado aí para o presidente Lula foi assinado pelo Valzenir Falcão, ele que é presidente da FAPESCA aqui no Amazonas. E aí, o que ele pediu? Que o governo aqui do nosso estado envia um auxílio emergencial extraordinário no valor de 2 parcelas referentes aí à antecipação do seguro-defeso. O seguro-defeso, Karime, Carlão e aos ouvintes, é um seguro já garantido aos pescadores aqui da nossa região, porque a gente sabe, né? Existe ali aquele período de reprodução do pescado e aí para que essas pessoas não fiquem desamparadas, anualmente o governo federal reserva um valor
para que essas pessoas não fiquem desassistidas. Nesse período que não pode pescar. Ano passado, com a seca do ano passado, a gente teve esse benefício antecipado, inclusive. Exatamente, Karime. E aí, exemplo do que aconteceu no ano passado, eles já se anteciparam e já enviaram aí esse ofício ao governo federal. Só para a gente ter uma ideia, segundo a FAPESCA, são mais de 130 mil pescadores aqui no Amazonas. Se a gente for fazer um cálculo rápido ali, né, a gente consegue calcular de 130 mil famílias, são mais de 130 mil pessoas, são mais de 400 mil famílias. E aí o que acontece? Como a gente teve uma antecipação em mais de 2 meses do período mais crítico da estiagem, que a gente já está vivendo, a gente não precisa mais dizer que essa já é a maior seca. Porque também a gente entrou nesse período de seca quando os rios ainda não tinham se recuperado de 2023, que foi a maior seca da história até então. Então a gente já entrou no período de estiagem e de seca, de vazante do rio aqui, com os rios que ainda não tinham se recuperado, ainda não tinham atingido o nível normal, né, os níveis normais. E a gente teve pouca chuva, então a situação só piorou mesmo, o cenário só foi agravando e daí a gente já tem a pior seca da história. Exatamente. Aqui no estado. E a gente, só deveria estar falando disso lá na frente, outubro, novembro, mas como esse cenário acabou se antecipando, o que acontece? Essa redução impactante aí nos níveis dos rios em toda a nossa região, em todas as bacias e toda essa mudança climática, ocorre o quê? Que a navegação fica comprometida, como consequência. A gente também tem sofrido aqui na nossa região com as altas temperaturas das águas, que vem causando uma mortandade de peixes, assim, inexplicável, né? E aí, com isso, o exercício da pesca, a atividade da pesca mesmo, ela é uma das atividades mais prejudicadas com toda essa situação. Segundo a FAPESCA, com essa redução drástica dos rios, muitos pescadores realmente têm enfrentado dificuldades para acessar locais já tradicionais de pesca e também de venda do seu pescado. Para você ter uma ideia, Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, atualmente, aquela região ali da Manaus Moderna, nas proximidades da Balsa Amarela, se você for até lá pela manhã, você vai encontrar o quê? Uma feira que se montou ali, vários pescadores, vários permissionários saíram da feira e foram na tentativa de chegar mais próximo ali daquelas pessoas que procuram um pescado. Só que o problema é que por lá muita gente tem reclamado dos altos valores. Ainda os peixes tradicionais aqui, né, tipo como o jaraqui, o pacu, o bodó, eles ainda não sumiram, mas muita gente tem reclamado do quê? Do valor muito alto. Só para você ter uma ideia, por exemplo, o centro do jaraqui ali sem estar tratado, ele saltou de R$20, né? Você comprando, a gente costuma chamar aqui na nossa região, em outros cantos do Brasil seria margem, mas aqui a gente chama, se você for comprar peixe lá na beira, ele chegou a saltar de R$20 para R$150 o centro do jaraqui não tratado. Caramba, não, de 20 para 150. Meu Deus. É um aumento realmente bastante assustador. E aí as pessoas já têm sentido no bolso e como consequência, é claro, eles têm dificuldade, então, para escoar, para vender todo esse produto. E aí o que acontece? A FAPESCA está pedindo o auxílio defeso para que esse benefício seja antecipado e esses pescadores artesanais, durante esse período, né, eles não sejam tão prejudicados. A gente está falando de mais de 400 mil pessoas que podem, então, sofrer com esse cenário diante da seca aqui no nosso estado, Karime. Agora há pouco, a Defesa Civil Estadual do Amazonas atualizou o boletim da estiagem. Certo. Segundo o boletim divulgado nessa segunda-feira, a gente tem agora, né, mais de 123.250 famílias afetadas em todo o Amazonas e o número subiu aí de 490 para mais de 492.962 pessoas afetadas até o momento, com os 62 municípios em situação de emergência. E falando aí sobre os focos de calor, já são mais de 20.922 focos de calor em todo o Amazonas. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie. 6h11, você no melhor mês do Brasil. 18 horas. Nós só vamos falar das queimadas que estão sufocando todo o país. O Amazonas registrou, segundo o
maior número de queimadas no Brasil neste último domingo. De acordo com dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Carlão, a situação é crítica e o fogo avança em várias regiões do estado, aumentando os impactos ambientais e para a saúde pública, sem dúvida. E com a seca severa que estamos vivendo, a tendência é que esse cenário piore ainda mais. Nossa repórter Odinei Araújo traz mais detalhes sobre os números preocupantes e o que está sendo feito para tentar conter esses incêndios. 943 focos de incêndio registrados no Brasil nesse domingo, 1.196 foram detectados nos estados da Amazônia, o que equivale a 61,6% do total de queimadas em 24 horas. Mato Grosso é o estado que teve o maior número de queimadas, com 547 focos registrados em 24 horas. Em seguida vem o Amazonas, com 448 focos, e Rondônia em terceiro lugar, com 239. Os números foram publicados nesta segunda-feira com dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. De acordo com a especialista em conservação do WWF Brasil, Elga Correa, o quadro é preocupante. A força desse fogo é muito maior do que a gente gostaria de ver e com impactos aí direto na questão da saúde humana, na questão da biodiversidade, com a morte ali direta de animais e plantas, mas também deixando a situação após essa passagem do fogo muito difícil para encontrar alimentos, né? O fogo acontecendo dentro de florestas úmidas não é uma ocorrência normal e trivial, né? Dos 6 biomas do Brasil, Amazônia, Pantanal, Cerrado, Caatinga, Pampa e Mata Atlântica, 5 tiveram incidência de fogo no domingo. O Cerrado teve o segundo maior número, com 397 focos, 20,4% do total. Elga Correa, especialista em conservação do WWF Brasil, ressalta que a vegetação não está tendo tempo de se recuperar nos biomas porque as queimadas pioram a cada ano. Apesar do fogo, quando ele acontece em períodos de tempos espaçados no Cerrado, ele ser um elemento em qual a vegetação e a fauna consegue se recuperar, da forma como vem acontecendo, sistematicamente queimando ano após ano, já é conhecido que isso tem também um impacto bem grande. E quando a gente olha o mapa de onde esses focos estão acontecendo, mostra pra gente claramente como a ocorrência desses incêndios, eles estão associados às áreas com presença humana. O Brasil encerrou o mês de agosto com o pior número de queimadas em 14 anos. Foram 68.635 ocorrências, o quinto maior da série histórica iniciada em 1998. A alta foi de 144% em relação ao mesmo período de 2023. Já o mês de setembro já ultrapassou o número de focos de incêndio de agosto e é até o momento o pior mês desse ano quanto às queimadas. Setembro acumula 72.962 focos de incêndio até agora. No total, em 2024, já são mais de 200 mil ocorrências desse tipo. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Tá aí a situação. Setembro, né? O pior mês até agora. Manaus registrou grandes queimadas, inclusive domingo. A área atingida foi uma área de mata no condomínio Alphaville, no Tarumã, espalhando muita fumaça e deixando os moradores, claro, muito preocupados. No domingo também foi registrado aí um grande incêndio lá no Jorge Teixeira e esse foi feio, Karine. Carlão, terrível, viu, Carlão? O fato é que aí o Corpo de Bombeiros foi acionado. Sim. E, felizmente, que batalha, foi batalha e conseguiu controlar os incêndios, mas, como você falou, foi batalha e o susto foi grande. Com essa seca severa que estamos enfrentando, o número de incêndios, é claro, só aumenta. A situação pede realmente cuidado e atenção. Olha só, e hoje outro incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata na Avenida das Torres. Vídeos, inclusive, com as imagens da fumaça preta do fogaréu viralizou nas redes sociais, hein, Karine? E foram tantas queimadas que, mais uma vez, as
cidade ficou tomada por fumaça tóxica. Na madrugada de domingo para segunda-feira, a maior parte da cidade registrou a qualidade do ar como muito ruim, de acordo com o aplicativo Selva. E as queimadas lá no Pantanal e também na Amazônia em geral são uma tragédia ambiental anunciada. Ano após ano assistimos aí a destruição de uma das maiores riquezas naturais do mundo, e o que mais impressiona aí é a falta, né, de ações preventivas por parte dos governos. Investimentos em fiscalização, monitoramento e combate ao desmatamento são sempre insuficientes, e o resultado é esse que nós estamos vendo aí e sentindo na própria pele. Florestas queimando, vidas sendo destruídas e a biodiversidade sendo colocada em risco aí a cada dia que passa. E o que a gente falou, Carlão, dificilmente vai recuperar. Estão brincando de conservar, estão brincando com o meio ambiente, estão brincando de ter estratégias de combate a queimadas, porque na verdade não tem nenhuma. Estava lendo, li muito a respeito do assunto, e o Brasil não tem uma estratégia. O Corpo de Bombeiros do Brasil não tem estratégias de combate a queimadas em florestas, em biomas eficiente, como a gente está vendo nesse momento. Não temos helicópteros para isso. Não há plano de ação para isso. Daí fica essa brincadeira de sair correndo desesperado, sem estratégia, saindo apagando, parece estar pisando no pé, apagando ali, abafando com a mão. É uma covardia que estão fazendo com esses bombeiros, com esses brigadistas, largando esses homens, essas mulheres, esses agentes para controlar um fogo, uma queimada numa floresta de proporções como a floresta amazônica. Com a mangueira na mão. Com a mangueira na mão, é ridículo. É cruel, é covarde fazer isso com esses agentes. De novo, gente, cadê os aviões, as aeronaves, os helicópteros? Não existe em lugar nenhum no mundo controlar incêndio em florestas sem uma aeronave. E aí eles ficam nesse desespero, aí ficam falando, vamos, controle de crise, comitê, gestão. E eu ouvi falar que em Brasília eles só vão começar com algum tipo de ação efetiva para o ano que vem. É brincadeira, né, Carlão? Estão brincando de gerir, estão brincando de trabalhar combate aos incêndios. Essa é uma grande falha na gestão pública, é uma grande falha. E como você falou, estadual, federal e municipal. Porque para controlar aqui na cidade, porque tem foco de incêndio, a gente falou agora, tem foco de incêndio na cidade, tem como você prevenir carro-pipa. Começou o período de estiagem, de seca, a gente sabe que vai ter aumento de queimado, vamos molhando a vegetação, as praças, o que tem no entorno. Mas não, brincam com a vida alheia, brincam, eu acho que isso é rentável para todo mundo. Aí depois vai lá na ONU, pede dinheiro internacional do Fundo Amazônia, e cadê esse dinheiro? E cadê a aplicação? Cadê? Que aqui a gente fica sofrendo fogo, aqui a gente vê já a pessoa morrendo, passando mal por inalar fumaça. É covardia. E o pior, que quem paga esse pato mesmo é lá na ponta, o cidadão, que quando vai procurar também uma unidade de saúde para controlar e para passando mal por causa de inalar fumaça, não tem o serviço que deveria ter, o serviço merecido. É uma bola de neve de problemas, sabe? Falta sim, falta liberar recursos, mas falta mais do que isso, estratégia e vontade política de trabalhar isso de verdade, não ficar de palhaçada, brincando que tem preocupação com os biomas do Amazonas, da Amazônia e do Pantanal. A palhaçada, fazer a gente de palhaço. 6h19, você no melhor mix do Brasil, no ar, 18 horas. 18 horas. Agora nós vamos para os bastidores da política, Karine Leão. Vamos, depois do desabafo aqui, Carlão, mas não é? É muita promessa, é muita fala, é muita reunião, é muito lero-lero, e na prática estamos aqui debaixo de fumaça, ridículos. Cíntia Blink na área. Cíntia Blink já está aqui com a gente. Cíntia, boa noite, Cíntia. Vamos lá. Hoje a Justiça suspendeu por irregularidades a CPI dos contratos, que já estava seguindo os trabalhos lá na Câmara Municipal de Manaus. Não é isso? O que aconteceu? Explica pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Suspendeu e mandou tornar sem efeito tudo que foi feito até aqui, viu? Eita! Foi o desembargador Pascarelli, a manifestação foi do vereador Eduardo Assis. Eram duas CPIs instaladas, a CPI da Sencom e a CPI dos contratos. Aí, o que aconteceu? O desembargador entendeu
que não teve uma participação de todos os partidos. Nem todos os partidos que estão presentes ali na Câmara, que têm representantes, participou de forma igual, o que é contra a lei. Então, por isso, ele suspendeu as duas CPIs. O ato, né, de Caio André, que é presidente da Câmara Municipal de Manaus, de instalar as duas CPIs e tudo que as comissões fizeram. Portanto, tudo que foi de pessoas que foram convocadas para aparecer por lá, para explicar tudo e tudo mais, tudo está suspenso. Então a manobra não deu certo. Até agora, tá, Carlão? Porque pode vir uma nova decisão, é uma decisão monocrática, uma decisão só do Pascarelli. Pode vir uma nova decisão que derruba a decisão de Pascarelli, um outro desembargador. Pode ser que essa história vá parar no pleno do Tribunal de Justiça, ou seja, todos os desembargadores juntos para decidir o que deve acontecer ou não. Só que é uma corrida contra o tempo quando a gente fala sobre eleição. Exatamente. Então, quanto mais tempo essa decisão do Pascarelli for a que permanece, ganha o time Davi Almeida. Beleza. E aí, se vem e derruba, a gente tá falando de o outro time em jogo, porque, né, não dá para ignorar que estamos em plena campanha eleitoral. Beleza. Cíntia, nós temos nova pesquisa circulando com empate triplo agora pelo segundo lugar, ou seja, o segundo turno ainda está indefinido. Eu achava que não, mas... De acordo com a IPEM é a pesquisa mais recente e a mais diferente sobre isso, né? Porque as outras pesquisas estavam falando ali que Davi Almeida estava no segundo turno, junto com Roberto Cidade. Agora, mostra uma distância de Davi muito confortável do segundo turno. Aqui ele aparece com 32,8%, enquanto Roberto Cidade, Amomandel e Capitão Alberto Neto, na verdade, ele não empata não. Porque, empata, realmente, se a gente for ver o percentual ali de 3%, né? Roberto Cidade fica com 17,6%, enquanto a Amomandel fica com 14,4%. É muito próximo. Agora, Capitão Alberto Neto aparece com 12,9%. Considera-se empatado porque são 3 pontos percentuais de margem de erro. Então, diminuindo os outros e subindo ele fica realmente ali num terceiro lugar, bem esforçado para chegar. Sim. Mas ele realmente está na disputa. Existe uma preocupação grande, viu, a gente que ouve bastidores, sobre o Alberto Neto, por conta do tal do voto que está silenciado, o voto que não é dito. Ainda temos aí uma grande parte do eleitorado que está decidindo o seu voto. 60 e tantos % ainda não sabem quem votar. É muita gente. E aí a gente tem aí Bolsonaro chegando. Bolsonaro vem dia 28. Não sei se há tempo de fazer uma drástica mudança na votação do eleitor de Manaus. Não sei se Alberto Neto convence como o candidato da direita, o candidato de Bolsonaro. Enfim, muitas perguntas ainda são feitas sobre isso, mas Alberto Neto pode ser que surpreenda. E sobre a pesquisa, acho que é isso. E tem rejeição nessa pesquisa, Blink? Só um momento, que ela simplesmente decidiu... Acontece, apagar. Ela decidiu que não quer estar entre nós. Quem está mais rejeitado aí no processo? Pois é. Mas ela rejeita me mostrar. Marcelo Ramos aparece como mais rejeitado, com 19,9%, quase 20%. A Amomandel, 15%, ele não aparecia assim antes, né? Agora ele está aparecendo aí com uma rejeição de 15%. Gilberto Vasconcelos com 13%, Capitão Alberto Neto 12,2%, Wilker Barreto 11,5%, Roberto Cidade com 10,3% e Davi Almeida com 10%. Aqui Davi Almeida está aparecendo até bem de rejeição, aliás, extremamente bem, 10%. Pouquíssimo, né? Para alguém que está tendo aí querendo finalizando o mandato. Porque quem está na cadeira tem mais motivo pra gente apontar, por melhor que ele seja, né? E aí ele batendo aí 10% é o que traz a IPEM. Beleza. Sou eu que pergunto agora, Karine? Me pergunte, Carlão, por favor. O cenário do segundo turno, o que a pesquisa diz com relação a isso, Karine Leão? Ou Cíntia Blink? Se a Karine souber por mim, ela pode. Não, eu não sei. Não sei, não sei. Eu não tenho essa capacidade de leitura. Eu também não tenho, não, porque a pesquisa que está contando. A pesquisa que está contando. Então, mas aqui está dizendo que entre Davi e Amon ficaria Davi com 50,5%, enquanto Amon 33,4%. Entre Davi e Alberto Neto, Davi ia performar mais aí com 53,4% contra
contra 30,9%. Davi contra Marcelo Ramos, Davi bate 60,2%, enquanto Marcelo fica com 19,7%. E Davi contra Roberto Cidade, Davi com 48,6% contra 34,1%. Ou seja, o que mais seria... traz projeção, aqui uma disputa mais equilibrada seria entre Davi e Roberto Cidade. Olha aí. Segundo essa pesquisa. Segundo a IPEM. Segundo. Falar em Roberto Cidade, ele arrumou um novo inimigo, o Blink. Omar Aziz. Omar Aziz. Gente, ele entrou, quer dizer, o Omar que entrou na justiça. Explica pra gente o que explicar. aconteceu. Inclusive, Omar pode aparecer na nossa TV, viu? Olha aí. Pode aparecer no momento eleitoral ali. Ele é candidato, agora não é. Agora não, 2026. Não, né? Mas o que acontece? Cidade, entre as provocações e alfinetadas e coisas normais de uma eleição, ele falou que Alberto Neto ligado a Bolsonaro, né, é parceiro, tem uma aliança política com Omar Aziz. E aí Omar entrou na justiça para dizer que não é isso, que está descontextualizado, que é uma notícia falsa, que está desinformando. E conseguiu. O Taktomi, Roberto Taktomi, juiz eleitoral, decidiu que Omar pode sim, tem direito a dar ali resposta, né? O direito de resposta é mais comum entre um candidato e outro. Eu achei diferente um senador falar. Só que o que ele traz na resposta, na decisão, é o seguinte: realmente, normalmente é um candidato ou outro, mas se outra pessoa se sentir ofendida em sua honra, sentir que está sendo desrespeitado e o juiz identificar isso, ele tem sim direito a ter minutos ali iguais do tempo que foi dado para falar aquela notícia, aquela desinformação, se considera-se assim, para esclarecer a verdade, para explicitar a verdade. Então, Omar ganhou esse direito de acordo com a decisão do Taktomi. E aí, Omar pretende falar o quê? Que ele não é aliado de Alberto Neto, mas sim ele é aliado de Davi Almeida, que é o atual prefeito, com quem a gente vê realmente Omar no palanque, junto com Eduardo Braga, junto com Saulo Viana, que insiste em ficar ali, apesar de todas as ameaças. E então é isso, por isso que Roberto Cidade conseguiu aí levar um processo de Omar Aziz e perder. Então, Omar vem aí, está para aparecer para dizer pra gente que quem ele apoia não é Alberto Neto, mas sim Davi Almeida. Mas que ideia! O Omar é tão declarado, o senador, né? O apoio Exatamente. dele é tão declarado, mas que bobeira, né? Que foram... Bobeira. É porque... Bobice. O que acontece? Qual que é o grande trunfo de Alberto Neto? É ser aliado de Bolsonaro, é ser o candidato da direita. Roberto Cidade também tenta ser o candidato da direita, também se vende como candidato da direita. Então ele quer dizer que Alberto Neto não é tão direita assim. Ele estava no palanque de Matheus Assayag, ele tem como aliado Omar Aziz, que é super amigo de Lula, portanto ele tem um pezinho e todos os pés na esquerda. Ele não é tão de direita o quanto ele fica dizendo por aí. Essa era a ideia do Cidade. Nossa, mas que desfazer. Não necessariamente aliado é da esquerda, né? Aliado. O Eduardo também é aliado, não é da esquerda. Você pode ser aliado, ainda mais um governo de posição. É governo de posição, gente. Você tem que ser aliado, você está trabalhando, exato. E não necessariamente ser de esquerda ou direita. Não é uma ditadura. Exato, Carlão, exatamente. Mas o fato é que perdeu no processo até agora. E Omar Aziz conseguiu ele vai entrar na... E aí, ele entra no horário do Cidade ou Cidade. No mesmo tempo que o Cidade passou falando que o Omar é aliado de Alberto Neto, é o tempo que o Omar tem para dizer que ele é o aliado de Davi Almeida. Boa. Beleza. Tá certo. Então. É isso. É isso. Volto com mais informação amanhã. Até amanhã, Blink. Beleza, Cíntia. Até amanhã, 6h30, você no melhor mix do Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. Olha só, hein? O Greenpeace Brasil voltou a chamar a atenção para a crise climática de um jeito impactante. Neste fim de semana, ativistas fizeram um protesto num banco de areia que apareceu no Rio Solimões, lá em Manacapuru. Eles escreveram: onde está o rio que estava aqui? E quem paga? Boa pergunta, bons questionamentos. Direto, né, Karima, essa pergunta, né? Sempre, né, Carlão? A gente faz isso o tempo inteiro. Bom, segundo o Greenpeace, os mais afetados são os pescadores ribeirinhos e indígenas que dependem do rio para viver. E vamos saber mais sobre esse protesto agora com a Janaína Araújo.
paga? Essa foi uma das perguntas feitas por ativistas ambientais do Greenpeace Brasil ao estenderem uma faixa num banco de areia que surgiu no meio de um dos principais rios da bacia amazônica, o Rio Solimões, em Manacapuru. O porta-voz do Greenpeace Brasil, Rômulo Batista, explica o significado do protesto. A primeira mensagem em inglês dizia "Who pays?", ou seja, quem paga em português. E era direcionada para as grandes empresas de petróleo e gás, que sabem há décadas que estão causando uma crise climática, mas encobriram o fato e atrasaram as soluções para continuar extraindo e vendendo combustíveis fósseis poluentes. Chegou a hora das grandes empresas de petróleo e gás serem responsabilizadas. E à medida que o mundo se prepara para a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis, os governos devem parar de subsidiar essas empresas e forçar as grandes petrolíferas a parar de perfurar e começar a pagar pelos danos climáticos que causaram. A segunda faixa estendida no banco de areia no meio do Rio Solimões, que está sofrendo com a pior seca já registrada, questionava cadê o rio que passava aqui, conforme Rômulo Batista, porta-voz do Greenpeace Brasil. Justamente para chamar a atenção que as mudanças climáticas são reais e estão acontecendo muito mais rápido do que esperado. E eventos climáticos extremos, como é o caso da enchente no Rio Grande do Sul e a segunda grande seca consecutiva na Amazônia, estão acontecendo muito antes que o previsto pelos modelos climáticos e de forma mais frequente, intensa e abrangente. A seca reduziu o nível da água do Rio Solimões a níveis sem precedentes. Este é o segundo ano seguido de seca crítica na região. De acordo com o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, esta é a pior estiagem em 44 anos e também já é a seca mais longa registrada. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas e 33 minutos. Você no melhor mix do Brasil. Olha só, em calorão de mais de 39 graus marca o domingo em Manaus. Esse é o nosso assunto em detalhes daqui a pouquinho para você. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, terça-feira. Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. A previsão de uma chuva para dar uma melhorada aí nesse calor, tá? À noite o tempo fica ok. A mínima prevista de 28 graus, a máxima pode chegar a 37, olha aí, não a 39 graus, Carlão. Tá bom. As chances de chuva são de 44%. A umidade relativa do ar fica entre 42% e 85%. E nesse domingo, Karime, a temperatura em Manaus, hein? Como eu falei, não como esse domingo. Passou dos 39 graus. Gente, chegou a 39,2 com a sensação térmica maior do que 47. 46, 47 graus a sensação térmica, dependendo da pessoa. Foi um domingo escaldante, né, Carlão? Escalpelante. Foi. Olha, em Tabatinga, no interior do Amazonas, uma forte chuva causou transtornos no município, deixando várias áreas alagadas e complicando a vida dos moradores no fim de semana, Karime. Olha aí. A tempestade até que chega, é bem-vinda, né? Do período de seca e estiagem que a gente está aqui. E a tempestade foi tão intensa, Carlão, que diversas ruas ficaram até intransitáveis. Segundo a meteorologista do Climatempo, Andréa Ramos, esse cenário que estamos passando de seca, pouca umidade, pode provocar chuvas intensas, sim, como a que aconteceu em Tabatinga, que você disse. Vamos escutar o que a meteorologista disse. Pode sim esperar pancadas de chuvas, com trovoadas, rajadas de vento e tem sim até possibilidade de queda de granizo de uma forma bem isolada. Essa previsão ela decorre ao longo da semana e pode ocasionar essas chuvas principalmente à tarde, finalzinho da tarde e noite. 18 horas. Olha só, em atenção no trânsito, ela tem que ser redobrada, entendeu? As mortes no trânsito aqui em Manaus subiram 17% só nos primeiros 9 meses desse ano. Portanto, muita atenção no trânsito. Isso segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que é o IMMU. A coisa está realmente preocupante. E o pior, os motociclistas são as principais vítimas desse aumento aí, Karime. Em números, realmente, eles são os
maiores vítimas. Carlão, um sinal de alerta pra gente, para todo mundo que trafega nas ruas, né, aqui pela cidade. Fica claro que a fiscalização precisa ser mais rigorosa e que a conscientização de todos tem que acontecer. Isso já faz tempo, já tá para ontem, anteontem, ano passado. Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com o repórter André Meirelles, ao vivo com a gente. Boa noite, André, tudo bem? Muito boa noite, Karine, boa noite, Carlão, boa noite a você, ouvinte. Então, André, o que os especialistas falam a respeito desse número de acidentes aqui em Manaus? Olha, Karine, que Manaus foi classificada aí como uma das piores capitais para se dirigir, já não é mais novidade, né? Isso, segundo pesquisas, isso tem contribuído para o aumento de acidentes de trânsito, como temos visto quase todos os dias aqui na capital amazonense, né? Esses acidentes, segundo esses especialistas, é devido à imprudência e, claro, desrespeitos às normas básicas de trânsito, né? Inclusive, o especialista em trânsito de veículos, que é o Rafael Cordeiro, ele reforça essa fala aí que a gente traz nesse momento sobre o que mais tem contribuído aí para o trânsito aqui na capital amazonense. Vamos acompanhar. O aumento no número de vítimas fatais no trânsito em nossa cidade tem basicamente como origem a imprudência. Tem como origem o fator humano. Infelizmente, muitos condutores ainda optam por desrespeitar normas básicas de circulação. Simplesmente transitam em velocidades excessivas, não respeitam o simples conjunto semafórico, não tem valor pela vida. 18 horas. Tá, então, Karine, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do especialista de trânsito, Rafael Cordeiro. Agora a gente traz aqui uns dados muito importantes, que é do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que fala que em 9 meses, ou seja, de janeiro até setembro deste ano, mais de 215 pessoas morreram, né? Os dados aí são um levantamento que mostra que esse aumento, como vocês falaram logo no início aqui, foi de 17% em comparação com o mesmo período de 2023. A gente vai conferir esses dados agora na fala do diretor de operações de trânsito do IMMU, Stanley Ventilari. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana tem feito diversas operações para que a gente tenha mais segurança viária na cidade de Manaus. Porém, a gente percebe que nesses 9 primeiros meses do ano de 2024, 215 pessoas morreram envolvidas em acidentes de trânsito com vítimas fatais. Um aumento de 17% em relação ao ano anterior. 18 horas. Tá, então, o diretor de operação de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Stanley Ventilari, falando aí sobre esses dados alarmantes, né? Que a gente vê é que o trânsito aqui na capital amazonense tem sido aí, o carro, os veículos têm sido como armas, né? Que tem matado aí várias pessoas. Como armas, exatamente. Por causa de imprudência, como os especialistas estão falando, né? E falando aqui, continuando a respeito dos especialistas, inclusive a gente tem uma análise aqui do trânsito aqui na cidade de Manaus, que é o coronel da Polícia Militar aqui do estado do Amazonas, que ele é especialista em segurança pública, né? Que é o Amadeu Soares. Ele também fala que essa situação tem acontecido porque falta aí a parte do governo do estado, né? Em providenciar campanhas de prevenção a acidentes de trânsito. Vamos acompanhar. Eu penso que o governo do Amazonas precisa fazer campanha de prevenção. Existem várias campanhas de prevenção que podem ser feitas pelo governo do Amazonas. Uma delas, por exemplo, é o bafômetro descartável. Ele é feito em bares, é feito em diversos locais, é feito em rodovias, e isso daí ajuda muito a reduzir os acidentes de trânsito. O que não pode é continuar como está aí, solto, à vontade, diversos crimes de trânsito sendo cometidos no Amazonas aí por falta de uma campanha séria de prevenção a acidentes de trânsito. 18 horas.
Tá aí, Karime, Carlão e ouvinte, a gente conferiu a fala do Coronel Amadeu Soares falando aí, né, que precisa da parte do governo também essa conscientização, porque também é válido, porque dentro de casa, né, quando a gente era criança, levava aí um panfletinho, uma paulada da mãe pra poder aprender, né? Ó, não toque isso, não toque aquilo, às aí vezes. dá uma palmadinha na mão pra você aprender, não, tá certo. Pra dar uma despertada também nas pessoas aí que estão dirigindo, porque os acidentes com mortes registrados aqui em Manaus, por exemplo, no primeiro semestre deste ano, já são aí maiores do que os números do ano passado. Foram 125 mortes registradas em acidentes no ano passado, de janeiro a junho, e de janeiro a junho deste ano, 160 pessoas já morreram em acidentes fatais. Por exemplo, em 2023, foram registradas 2.914 acidentes. Já no primeiro semestre deste ano, só foram registradas 1.594 ocorrências. Já está chegando aí perto do que foi todo ano, do que foi os acidentes de todo o ano de 2023, Karime, Carlão. E a gente ainda está em setembro, né? Ou seja, provavelmente, pelo andar da carruagem, como nós temos visto, ultimamente a gente deve passar esse número. Ainda tem 100 dias aí para terminar, né, o ano. E se continuar assim, sem essa conscientização, como os especialistas falam, a situação pode piorar. Talvez também seja assim a certeza da impunidade, né? É difícil a pessoa realmente ficar presa ou ter que pagar uma multa muito alta, né, Carlão? Às vezes... pelo que a gente tem visto, no geral, é assim, né? Tá fácil de sair. A impunidade é fácil. Exato. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Agora, 6h42, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos para Brasília, Carlão? Brasília, Karime. Partiu. Cadu. Vamos lá, vamos conversar com o nosso correspondente, jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, que já divide a tela com a gente. Cadu, boa noite, seja bem-vindo. Bom te ver, Cadu. Então, o senador Omar Aziz, ele segue defendendo a suspensão dos jogos de azar online. E como está esse debate sobre as bets aí em Brasília, que hoje, inclusive, ganhou um novo capítulo com pedido de prisão preventiva do cantor sertanejo Luan Santana. Que reviravolta, hein, Cadu? Conta. Não. Você tá pensando no Luan Santana? É o Gustavo Lima. Gustavo Lima, tô doida aqui. Mirei num e acertei outro, Tomara que o Luan não esteja envolvido nesse negócio, coitado, né? Já pensou? Gustavo Lima hoje. Gustavão, É o Gustavão, Gustavão. Boa noite, Karime, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Vamos falar primeiro do Gustavo Lima, viu? A prisão preventiva decretada hoje à tarde pela Justiça de Pernambuco está causando a maior polêmica no meio sertanejo, no meio musical, principalmente entre os milhões de fãs do cantor. A decretação da prisão dele é no âmbito daquela operação Integration da Polícia Federal, a mesma que prendeu a influencer doutora Deolane, aquele esquema de lavagem de dinheiro faturado com as bets, que são aquelas apostas esportivas online. Gustavo Lima é suspeito de usar o jatinho particular dele para tirar do país as pessoas investigadas, que estavam sendo investigadas pela polícia. E não por acaso, hoje Gustavo Lima viajou para os Estados Unidos, minutos antes de ter tido a prisão preventiva decretada. E segundo a assessoria do cantor, ele teria viajado a trabalho, acompanhado do também cantor sertanejo Thiago Brava. Esse caso, Karime e Carlão, reacende aquele debate, né, sobre as bets, esse mercado bilionário, repleto de picaretagem, que aí entrou na mira aí do senador Omar Aziz, que está sob um olhar, até o momento, e também, né, tá, esse olhar passivo do governo Lula. O governo ainda não entrou na mesma energia do senador Omar Aziz. De um lado tem o Omar Aziz insistindo pela suspensão das bets até o governo regulamentar o setor, e de outro tem o governo, Carlão e Karime, passando a mão na cabeça. O ministro Fernando Haddad, na semana passada, se não me engano, ele deu um prazo para que até o dia 1º de outubro, para que as bets, que ainda não têm autorização de operarem no Brasil, se regularizem junto ao governo, que tem uma secretaria especial que cuida desse segmento de apostas. Essa iniciativa do governo, Karime, vamos combinar, não significa a suspensão desse setor que, como almeja o Omar Aziz, muito pelo contrário, o governo está atento mais para a arrecadação. Porque se estivesse preocupado com a saúde financeira, com a saúde psicológica das pessoas, como se preocupa o Omar Aziz, outras medidas teriam sido implementadas e pensadas pelo governo. O senador Omar Aziz, que continua sendo uma voz solitária no Congresso,
nessa luta, ele segue cobrando a Procuradoria-Geral da União para que ela acione o STF, o Supremo Tribunal Federal, para tirar as bets do ar, enquanto não houver uma regulamentação definitiva por parte do governo. Hoje ele postou um vídeo de novo nas redes sociais, falando de um levantamento, isso aí me chamou a atenção, viu, Carlão e Karine? Um levantamento do Banco Central, indicando que 8 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família apostaram em 456 aplicativos de bets, usando o Pix. E de janeiro a agosto desse ano foram pagos 11 bilhões em apostas esportivas online. Só o pessoal que recebe Bolsa Família. Muito grave, Karine e Carlão. Eu trouxe um trecho da fala do senador Omar Aziz, puxando aí de novo o fio da meada. Vamos ouvir. Esse alerta que eu estou fazendo é que está destruindo as famílias. O que me surpreende é que pseudos influencers ficam mentindo nas redes sociais, eles mostram, eles filmam ganhando. Não é verdade. Pra você ter uma ideia, de 100% que se joga, apenas 0,8% volta para o apostador. 99,2% fica com as bets. E aí você vê ídolos, influencer, induzindo as pessoas mais humildes, pobres, porque uma pessoa que recebe o Bolsa Família é uma pessoa pobre. E ela tem mau dinheiro para comer, mas está tentando a sorte porque ela está sendo influenciada por alguém. O que vocês estão fazendo é a mesma coisa que faz um traficante quando induz um jovem a usar droga para ele ser dependente químico e passar a vida toda a assaltar, roubar para poder comprar droga porque ele está viciado, ele está doente. O jogo é uma doença. Que a Procuradoria seja ágil e peça ao Supremo imediatamente que todas as bets que estão funcionando no Brasil seja suspensa até normalizar. Quem vai poder jogar, qual é a idade, qual é o poder aquisitivo dessas pessoas. Porque, do contrário, nós vamos destruir famílias, estão destruindo famílias, e vocês, influencers ou pseudos-influencers, que ficam rindo da desgraça dos outros, induzindo as pessoas a jogarem e a perder o pouco que elas têm. Não façam isso. 18 horas. A gente acompanhou a fala do senador Omar Aziz defendendo a causa dele, que é a suspensão das bets, dessas apostas online, até que o país crie uma regulamentação própria. E é fato, né, Cadu? Imagina, essas descontrolou famílias... o processo. Descontrolou, as pessoas estão recebendo a ajuda do governo federal para alimentação, para o básico. Daí as pessoas naquele desespero de conseguir, né, tirar o pé da lama, de conseguir ganhar mais um dinheirinho, aposta, são ludibriados e perdem tudo. Né? Perdem até o auxílio do governo, Cadu. Pois é, tem que criar medidas, né? Para isso. Não se trata de uma ilegalidade, eu existe, eu acho que um limite, né? Um extrapolamento do limite. Né? Limite de idade, de orçamento. Eu não sei, eu não sou advogado para dizer, mas difícil, você conceder um benefício do Bolsa Família para a pessoa ir lá apostar, não sei se é ilegal, mas parece imoral, né? Não sei, está perdendo a finalidade, o benefício. Então, isso tem que agir de alguma forma. É bom isso, os parlamentares pensarem nisso. Falando em parlamentar, Karine, eu estava pensando aqui, semana passada eu falei que o senador Omar Aziz era uma voz solitária, e como repito hoje, ele ainda é uma voz solitária. Muita gente entrou em contato comigo falando, cara, você, olha, do senador, e botaram matéria que quando ele discursou, as pessoas foram lá, outros senadores fizeram a parte, mas não é isso. Cadê os outros, cadê pedido de CPI, cadê entrar com requerimento, outras pessoas entrarem com requerimento, cadê outros senadores também mobilizando o Poder Judiciário, cadê a liderança do governo fazendo a mesma coisa, solicitando o STF para que faça o mesmo? Ninguém está do lado do senador Omar Aziz, pelo menos por fora, aqui externamente, ninguém está do lado dele. Só batendo nas costas. Isso aí, senador, beleza, parabéns. Ninguém está ajudando o senador nessa luta. Ele segue solitário. Isso daí é muito importante. Muitos interesses, né, Cadu, por trás disso aí. Mais importante ainda é ressaltar, então, essa luta solitária do senador. Beleza. Exatamente. E, Cadu, olha só, nós estamos com o Geraldo Alckmin, né, em exercício aí como presidente, porque o Lula está em Nova York participando da Assembleia Geral das Nações Unidas, e amanhã ele faz aquele tradicional discurso de abertura, Cadu. Qual é a expectativa, Cadu?
Ô Carlão, a expectativa do governo é o presidente Lula ser mais incisivo, principalmente sobre as questões ambientais. Ele vai falar sobre a política externa, ele vai falar sobre economia, vai falar sobre a questão do PIB, a expectativa de 2%, a política que o governo Lula vem implementando ultimamente, os resultados, mas principalmente ele vai puxar para as questões ambientais por o momento que o Brasil está vivendo. Ele vai à tribuna da ONU exigir mais empenho dos países ricos e com essa narrativa, Carlão, vai exigir contrapartidas, entre elas aí doações para o Fundo Amazônia, né, para combater as queimadas, o desmatamento, enfim. Errado, Carlão, ele não está. O problema é que o governo Lula, em seu segundo mandato, aí está caminhando já para o terceiro ano, não está fazendo o dever de casa. Lula vai cobrar empenho dos países, sendo que o governo dele não foi capaz de superar a crise da seca, a crise das queimadas, e é importante a gente frisar, Carlão, o governo sabia de tudo isso, meses antes de todos esses desafios, mas não se antecipou e nem criou medidas preventivas. A gente lembra sobre isso, o governador Wilson Lima esteve aqui, parlamentares entregaram, a ministra Marina Silva também, ela fez a parte dela, cobrou o governo, mas ela também não se empenhou, não teve voz dentro do governo para buscar os recursos, para mobilizar o pessoal, mobilizar os equipamentos, estar pronta para essa crise. Então, o governo falhou. O presidente Lula e a Marina Silva disseram, Karime e Carlos, vocês lembram que parte dos incêndios eram criminosos, mas a Polícia Federal prendeu alguém? Fez algum trabalho de inteligência? Fez algum trabalho de investigação? Pode até ter investigado, mas não prendeu ninguém. Cadê o resultado disso? Exatamente. Então, Carlão e Karime, esse ano o presidente Lula sobe amanhã na tribuna da ONU, mas em desvantagem, sem moral alguma. Os países vão entender que o presidente Lula vai estar ali pedindo ajuda e mesmo ali estará ali o homem que não soube gerenciar essas crises para a qual está pedindo ajuda. Que triste. Carlão e Karime. Que triste mesmo, né? Cadu tem Essa é a minha análise, tá? Vai ter muita gente aí. Cadu aí. Não, eu concordo, Cadu. Sim, análise, né, gente? Pode ter gente que pode discordar e manda o seu WhatsApp, né, Carlão? Participa aí. Eu adoro ouvir as pessoas nas minhas redes sociais, no Instagram, adoro os comentários, eu me amarro, porque eu tô tendo um termômetro das pessoas que estão ouvindo. E às vezes a gente recebe uma outra forma de ver, um outro ângulo da questão que a gente não sabia, sempre soma. Abre uma nova visão. Exatamente. Cadu, tem uma rapidinha rápida de menos de um minuto? Tem, então bora lá, bora de rapidinha. Karime, Carlão, eu destaco aí na rapidinha o assessor da presidência, o Celso Amorim, que anunciou hoje que uma ação do Itamaraty para retirar os brasileiros que estão lá no Líbano, na região onde Israel fez os ataques contra o Hezbollah. Apesar do Líbano ser o país que mais abriga brasileiros no Oriente Médio, Karime, Carlão, o governo federal não tem um número exato de brasileiros naquela região que está sendo atacada. Por isso, a Embaixada do Brasil, em Beirute, abriu uma consulta junto à comunidade brasileira para descobrir o número real de residentes nessa região e saber quem está querendo voltar para o Brasil. Situação bastante grave por lá e previsão de guerra total, rapidinho. E uma operação de evacuação vai ser bem difícil, bem delicada. Exato, Volto Cadu. com vocês. Obrigada, Cadu. Até amanhã. Cadu, até amanhã. Tchau, galera. Valeu. Até mais. Tchau. 6h53. 18 horas. Olha só, uma grande apreensão de drogas movimentou a zona leste de Manaus hoje, hein? A polícia interceptou um caminhão que transportava mais de 2,5 toneladas de droga, isso mesmo, 2,5 toneladas. Mais de 2 toneladas de entorpecentes, incluindo aí maconha e pasta base de cocaína. Carlão, e a operação foi rápida, tá? Os agentes estão investigando agora de onde veio essa carga. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a ação, acompanhou esse assunto e volta a conversar com a gente ao vivo agora. Boa noite mais uma vez, Nathalie. Então, a polícia já identificou os responsáveis por toda essa carga? Então, Karime, Carlão, mais uma vez boa noite para vocês e para os nossos ouvintes. O que acontece, Karime? Um motorista de 48 anos, né, que estava ali conduzindo esse veículo, ele foi preso em flagrante e durante a prisão ele confessou ali que ele seria o dono dessa carga, mas é claro que a polícia não se convenceu dessa ideia. E aí ele disse que ele teria recebido milhares de reais para então fazer
esse transporte desse material entorpecente que estava escondido dentro de tonéis. Esse caminhão, ele saiu do município de São Roque, no interior de São Paulo, na região sudeste do Brasil, e segundo as investigações da Polícia Civil, esse veículo estaria levando esse carregamento de drogas novamente para a região sudeste do Brasil. A polícia já estava investigando esse motorista já tinha um certo tempo, e aí no momento em que ele fez uma parada num posto de combustível no bairro Armando Mendes, na zona leste de Manaus, ele então foi surpreendido ali pela ação da polícia e ele foi preso e todo o material foi apreendido. Eu trago agora a fala aí do delegado Mário Paulo, ele que é delegado titular da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, que esteve aí à frente dessas investigações. Identificar esse caminhão que estava estacionado posto de gasolina na bola do Armando Mendes. Esse caminhão teria vindo há poucos dias atrás da cidade de São Paulo sob o pretexto de fazer o transporte, o frete de uma carga lícita. Mas nós identificamos que, na verdade, o objetivo dele era fazer o transporte de entorpecente. Então, após passar alguns dias aqui em Manaus, ele estava com uma carga no baú e, junto com essa carga, foram encontrados, no momento da abordagem, aproximadamente 2 toneladas de skunk, além de 200 quilos de cocaína, avaliados em aproximadamente 40 milhões de reais. No momento da abordagem, só o motorista do caminhão estava presente, ele foi preso em flagrante. 18 horas. Karime e Carlão, ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí a fala do delegado Mário Paulo, ele que é delegado titular da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, né? E aí, assim como o motorista, todo o material apreendido foi levado para a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, e aí agora a polícia segue investigando para tentar identificar qual seria de fato a origem desse material entorpecente que foi apreendido e quem seriam os verdadeiros donos. No material, Karime, foram mais de 2,5 toneladas de maconha tipo skunk e mais de 200 quilos de cocaína pura. Todo o material ali tinham várias identificações, entre elas a bandeira da Colômbia e algumas marcas que podem ali ajudar a polícia nessas investigações. De onde que veio essa carga? Identificar para onde veio e para onde ia, lógico, e para onde iria. É claro. E aí todo esse material segue apreendido pela polícia e o motorista segue preso, onde ele deve responder aí pelo crime de tráfico de drogas. Gente, 40 milhões de reais é um prejuízo. É um grande. Prejuízo. Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Boa noite. Boa noite, Nathalie. Agora 6h57, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Esporte. Bem, hoje o Amazonas Futebol Clube entra em campo para enfrentar o Brusque na Série B do Campeonato Brasileiro. Se vencer, o time amazonense se aproxima do G4 e alimenta o sonho de disputar ano que vem a Série A do Campeonato Brasileiro. Ó, que legal, Carlão. Esse é um sonho. Poxa, aí tá sensacional. Aí tá um sonho. O Brusque chega para essa partida com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Do outro lado, a Amazonas vem de uma série de 2 vitórias e 3 empates. Tá melhor aí, né? Tá melhor aí, Carlão. Que sonho. Já pensou que sensacional ano que vem? A gente torcer na Série A. Bom, com mais 6 pontos, o Amazonas entra no G4, Carlão. Sim. Isso é plenamente possível, tá? A gente tá sonhando, mas é um sonho possível, palpável, né, Carlão? Tá, né? Próximo. Estamos nessa torcida. No Campeonato Brasileiro da Série A, o final de semana foi agitado. Palmeiras venceu o Vasco por 1-0 e o Flamengo perdeu para o Grêmio por 3-2. O Botafogo continua líder isolado, mas Fogão. O Palmeiras está ali, no calcanhar do fogão, Carlão. 18 horas. Economia. Legal, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fecha em alta de 0,25% e segue cotado aos R$5,53. O euro fechou em queda de 0,18%, cotado aos R$6,15, e o Bitcoin registrou alta de 0,46%, cotado a R$350.609. O Bovespa operou em queda e fechou em menos 0,38% aos 130.037 pontos, e o Voa Brasil comercializou apenas 10.422 passagens aéreas para 67 destinos domésticos. O número representa apenas 1% dos assentos oferecidos pelas companhias aéreas. Mix.
Às 6h59, vamos conferir outros destaques do dia no Amazonas, no Brasil e no mundo. 18 horas. Bombardeios de Israel matam centenas de pessoas e deixam mais de 1.000 feridos no Líbano. O filme nacional Ainda Estou Aqui vai representar o Brasil no Oscar 2025. Receita Federal abriu hoje a consulta ao 5º lote de restituição do imposto de renda. DENIT autoriza a operadora Claro a instalar rede de fibra ótica na BR-319. Mix. 7 em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O INPE revelou que o Amazonas registrou o segundo maior número de queimadas do país. Isso nos faz refletir sobre a falta de ação dos governos federal, estadual e municipal. Inaceitável que, com tantos alertas da ciência, as autoridades ainda não tenham adotado medidas efetivas para prevenir essa tragédia ambiental. O desmonte das políticas de proteção e a falta de fiscalização deixam comunidades ribeirinhas e nossa fauna vulneráveis. A saúde da população e a biodiversidade estão em risco e não podemos ficar em silêncio. Os nossos líderes precisam entender que o combate às queimadas deve ser uma prioridade constante, não só uma resposta a crises. Precisamos de programas de educação ambiental e incentivos a práticas sustentáveis, além de exigir a ação da população. Se não agirmos agora, as consequências podem ser irreversíveis. A Amazônia é nosso patrimônio e nossa responsabilidade e vamos juntos exigir aí proteção para a nossa floresta. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.